Daí, deixa eu parar a transcrição. Prontinho. Isso aí. Legal. Então, vamos lá. Agora que já temos gravação correndo, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma reunião, nossa reunião final do semestre, para alinhar as ações, para a gente fazer uma reavaliação do percurso, tá? Quem não puder ficar até o final, por favor, assista a gravação, será muito importante. O último assunto que teremos é sobre atribuição, então, quem puder ficar até o final, a presença de vocês é bastante importante, tá bom? Karina, fica à vontade. Vamos lá, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa reunião de fechamento de semestre. Como a Thelma disse, né, nós temos uma agenda aí interessante para apresentar para vocês, falar um pouquinho dos dados dos projetos integradores do primeiro ao sexto semestre, como foi a nossa evolução nas entregas iniciais e entregas finais. E depois, no final dessa reunião, eu quero falar com vocês também da atribuição de aula, da atribuição de HEs. Vamos lá, Leila, vamos já passando aqui algumas informações importantes que eu queria mostrar, né? A garota dos gráficos, né? Sempre acho que sobra para mim falar das opções dos dados aí, né? Da questão dos dados do projeto. Nós fizemos algumas comparações da entrega inicial. A gente tem dois quadros aí, né? O primeiro quadro falando da entrega inicial dos projetos, do projeto 1 até o projeto 6, cortou aqui na coluna, mas o 704 é a quantidade relacionada ao projeto integrador. Está no final, perdão. Ao projeto integrador 1. E total de projetos no PI 6, 146 projetos que nós tínhamos em PI 6. Em termos de porcentagem, na entrega inicial, nós tivemos 78% dos projetos entregues nessa versão inicial no PI 1, 79% no PI 2, no PI 3 já aumenta para 86%, 94% no 4 e 5 e 97% de entrega no PI 6. Então, isso naquela primeira versão do projeto integrador. E aí, o que é importante agora de fato, fazer essa comparação com a entrega final, né? Se houve alguma movimentação ali de queda de entregas ou não. O que a gente pode perceber de imediato é que, assim, o projeto integrador 1, ele teve uma queda, né, uma pequena queda, que a gente considera algumas existências aí, em relação à entrega inicial. A entrega inicial, nós tínhamos 78% de projetos, quando foi para a entrega final, nós tivemos 72% de projetos finalizados. Não significa aprovados, mas finalizados, né, que entregaram. E enquanto que no PI 2 nós tivemos 79% de projetos, e quando chegou na entrega da versão final, ele foi para 77%, também teve uma pequena queda aí na porcentagem. Se manteve o PI 3, a mesma quantidade de projetos na entrega inicial foi a mesma no projeto final. Se manteve no PI 4, aumentou, né, um projeto no PI 5, que a gente compreende até que, de repente, algum grupo que esqueceu de entregar na entrega inicial, mas conseguiu, de alguma forma, recuperar na entrega final, e se manteve aí no PI 6. Aí eu queria mostrar isso em gráfico para vocês, né? Nós temos aqui, em termos de porcentagem, o PI, né, ele colocou em ordem de maior entrega, né, que é o PI 6. Então, obviamente, quem está saindo do curso, a gente percebe que tem uma preocupação maior
em entregar as atividades, em entregar os projetos. Então, perceba que a perda ali no PI 6 é de 3%. Olhando no final, tá no cantinho, que é a entrega final agora. E isso vem com um funil, né? Ele vem funilando, aí o PI 5, 5%, o PI 4, 6, o 3, e o 2 e o 1 encosta ali na casa dos seus 25% na média, 28% do PI 1, 23% do PI 2, né? Obviamente que isso traz uma série de indagações, né? Algumas hipóteses, né? Os números, ao meu ver, na minha interpretação, são números bons, né? Ele remete ali que os alunos vêm entendendo o que é o projeto integrador. Obviamente, os alunos levam um susto os ingressantes, né, no PI1, que é a grande maioria, mas que depois eles vêm acostumando com a dinâmica. Então, ao passar dos semestres, eles vêm se acostumando com o formato, com a dinâmica. Óbvio que muda as temáticas, mas não muda a dinâmica do PI. E aí isso nos traz resultados aí bem interessantes. Tem, acho que um outro gráfico, né, Leila? Que eu mostro não em porcentagem, mas quantitativo, tá? Nós tínhamos 40, e o PI tem um áudio ligado. Então, o áudio está ligado, por favor? Aí eu mostro em quantitativo, o PI1, nós tínhamos, não, né? Temos cadastrados 549 grupos, bastante, né? Então, falando de estudantes, estamos falando de grupo. E desses 549, 504 fizeram a entrega do projeto. Então, eu não acho que perdão, dos 549 na entrega inicial, 504 entregaram o projeto final. Então, eu acho até que é um número bem interessante para nós aí, considerando a quantidade de projetos. Se eu for comparar em porcentagem, né, a gente tem uma comparação diferente, mas quando eu penso quantitativamente, o PI 1 e o PI 2 é o que concentra a maior quantidade de grupos, né? Então, nós temos 549 no PI 1, 444 no PI 2. Para comparar, quando vocês olham lá para o final, no PI 6 eu tenho 142 grupos. Foram desistindo, foram ficando? Não, tem um monte de variáveis. Obviamente, há desistências, né? Mas daí a gente fala de aluno, não é grupo, né? É formar os outros grupos. Mas há também a questão das DPs, que vai ficando para o caminho, né? As reprovações que vão se acumulando ali nos primeiros semestres, no PI1, 2 e 3. Por isso que vai se reduzindo ali quando chega nos últimos PIs. Mas, assim, são números interessantes, são números que eu considero números bons, tá? Podemos melhorar ainda, principalmente nessa questão das entregas, né? Obviamente que a gente gostaria que os 549 projetos iniciais fossem os mesmos 549, exemplificando PI1, a ser entregue, né, na entrega final, né, que seria o nosso modelo ideal, mas não é a realidade do que se mostra. No início do semestre, no início do segundo semestre de 2025, nas nossas primeiras reuniões, eu já vou trazer outras comparações para vocês, comparando com o primeiro semestre de 2024 e o segundo semestre de 2024. Então, a gente já tem condição agora de fazer essas comparações, se a gente melhorou nos PIs, né, do 1 ao 6, se está igual, se está estagnado, ou se a gente piorou em alguns deles. Piorou, que eu digo assim, em questão de projetos entregues. Vou repetir, não são projetos aprovados, é que entregou, tá bem?
Eu vou passar agora, acho que a Leila que vai. Ah, não, tem mais um, né? Aqui também. Aqui ele só mostra, é geral, tá? Aqui é geral, somando todos os projetos. Do PI1 ao 6, eu tenho 2.320 grupos ali. Total na entrega inicial, 1.960 fizeram a entrega inicial e na entrega final, 1.905 fizeram a entrega final, tá? Então, isso somando todos os PIs para saber agora quantitativamente, né, o total aí de projetos que nós temos do 1 ao 6º, tá? Eu vou agora passar para, acho que é para a Leila ou para A Thelma. a Thelma. Aí a Thelma continua, depois eu retomo a minha fala aqui com vocês. Tá bem. Perfeito. Pessoal, pelos números que a Karina apresentou aí, a gente já percebe que a gente vai ter que começar. Eu estou indo para o último item aqui, tá? Só para fazer um gancho com o que a gente acabou de ver. A gente vai ter que começar a pensar em algumas estratégias para minimizar a evasão lá nos primeiros semestres, para a gente conseguir segurar mais esse aluno, para diminuir essa porcentagem de não entregas de trabalhos, tá bom? Vamos lá. Vamos agora fazer uma análise de como foi esse semestre, né? Claro que todo mundo trabalhou muito, nós ainda estamos no processo de fazer as correções, alguns já estão finalizando, alguns já terminaram, outros estão aí no início dessas correções, mas a gente tem um prazo que é até dia 10, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui, até dia 10 de julho, para a gente finalizar essas correções, porque no dia 11, isso mesmo, ó, no dia 11, isso é aberto para... No dia 11 tem a divulgação das notas do projeto, tá? Então, por favor, fiquem atentos e principalmente pensem na qualidade como essa correção tem sido feita. Vamos falar aqui do primeiro item. Esse é um item que já foi tratado lá na última reunião do início do semestre, mas eu falei, a gente ainda não pode tirar esse item daqui. Nós precisamos muito que vocês se organizem, que vocês façam as leituras cuidadosamente, que vocês tenham atenção a todas as orientações que nós temos passado. Infelizmente, tem acontecido algumas situações que nos evidenciam que essa atenção do grupo ainda não está 100%. Por exemplo, vou citar fatos aqui para que vocês compreendam melhor. Por exemplo, quando nós temos que fazer a postagem de um fórum avaliativo, nós da coordenação temos todo o cuidado de colocar lá para vocês toda a orientação de como fazer passo a passo, porque nós temos veteranos e nós temos professores que estão começando nesse semestre, e a gente acha que isso acaba ajudando, né, o professor para que ele não perca nenhuma das etapas. Mas é muito comum que vários professores, após a abertura de fóruns avaliativos, ainda abram fóruns para grupos, para turmas, e, no geral, que é aquele que contém o seu nome. Ou seja, acaba triplicando esse fórum para os alunos, o que causa dificuldades lá no momento da correção, da organização dos alunos. Um outro exemplo é quando a gente percebe nos grupos de WhatsApp, e eu não estou falando só de P1 e de P2, não, porque nós da coordenação estamos em todos os grupos. Vocês podem perceber que às vezes a Karina coloca alguma coisa em PI1, a Leila coloca, eu coloco em PI6 e por aí vai. Como já é do conhecimento de todos, nós trabalhamos de forma colaborativa. Então, o que a gente percebe? Que muitas vezes, nas interações de WhatsApp, surge lá uma pergunta de professores, às vezes de professores veteranos, que já estão há um tempão conosco no grupo, e pergunta se alguma coisa que está lá no nosso manual. Gente, o nosso manual, ele é revisto todo semestre. Então, é muito natural que haja alterações. Essas alterações, às vezes, são pequenas e, às vezes, são grandes alterações, como as que aconteceram no semestre passado e como as que acontecerão neste fim de semestre também. Então, a leitura de vocês é muito, muito necessária.
nós não exigimos isso dos nossos alunos? Nós cansamos de ouvir de vocês, mas isso está no manual, o aluno não lê, puxa, o aluno não lê o fórum direito. O mesmo nós podemos falar de muitos dos professores, infelizmente. Então, se a gente quer exigir do nosso aluno qualidade de leitura, atenção e foco, nós também precisamos ser exemplo disso, tá? Só para vocês terem ideia, teve uma situação que ocorreu em um dos PIs, que foi a seguinte: um aluno acabou ficando sozinho, o grupo não acompanhou, foi se evadindo. No finalzinho, pertinho agora da entrega final, o aluno perguntou para o mediador: como que eu faço? Eu estou sozinho, e agora? Como que eu faço? O mediador falou: não sei. Como que você faz? Não sei, abre um ticket. Aí o aluno foi lá, abriu um ticket. O ticket falaram: converse com sua coordenação. Aí conversou com a coordenação. E quando a coordenação falou assim: olha, você tem que fazer a postagem, olha, de acordo com o nosso manual, é assim, assim, assado, você ainda está no prazo, era o último dia de entrega, você ainda pode fazer a sua entrega, mas você vai ter que fazer individualmente, etc. Só que o aluno não leu, e aí ele perdeu o prazo. Vejam, então, que ocorre aí uma sequência de falhas. Primeiro, do aluno, que deveria ter lido o manual e não leu. Segundo, do mediador, que deveria ter lido o manual e não leu, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos esse responsável pelo contato direto com o aluno, e ele vai nos procurar sempre que ele tiver dúvida. Então, o que a gente pode fazer nessa situação é dizer assim: olha, isso está lá no manual, na página tal, ou na questão tal, volte lá e leia, ou a gente pode copiar e colar e mandar para o aluno. Cada um vai tendo ali uma estratégia, mas o que a gente não pode dizer nunca é: não sei o que você faz. Procura lá, abre um ticket, resolve lá. Nós estamos aqui para trazer soluções e para ajudar os nossos alunos, tá? Falando em abertura de tickets, já estou caindo aí para o segundo tópico. Nunca digam para os seus alunos: abra um ticket. A gente só diz para o aluno abrir um ticket quando ele fala: não consigo acessar, não estou com acesso à plataforma, não estou com acesso a tal coisa. Você já tentou aqui, ali, já tentou vários caminhos? Olha, talvez você esteja usando filtro, talvez você esteja procurando em lugar errado. O nosso papel, o papel do mediador e também da coordenação, é fazer essa orientação. Mas a gente não deve sugerir que o aluno abra ticket. Por quê? A abertura de ticket é em situações extremas, em situações de falta de acesso apenas. Agora, qualquer outro caso, olha, não sei ainda, mas amanhã eu te respondo, vou pesquisar e já eu te aviso. Ou seja, nós estamos aqui justamente para dar esse suporte, tá? Quando o aluno abre ticket, volta tudo para a coordenação. Alguns mediadores também falam para os alunos procurarem a coordenação. Você perdeu o prazo, conversa lá com a coordenação para ver se ajeita. Gente, não tem. Perdeu o prazo, tá? Isso mesmo, Claudemir, às vezes o sistema está sendo atualizado, sabe, religa o computador, faz alguma coisa do tipo. Mas a gente não pode só jogar, joga para o ticket ou joga para a coordenação, porque a gente já tem um acúmulo de trabalho tal, e às vezes tem que ficar resolvendo problema besta, tá? Que às vezes a gente, uma simples resposta bem dada do MOL já resolveria. Mais uma coisa que a gente chama atenção aqui no segundo tópico. É sabido por todos nós que nós precisamos, cada vez mais, fazer a gestão dos conflitos entre as equipes. A gente nota que alguns mediadores estão muito bem preparados para isso, tá? E o que é um mediador muito bem preparado? Primeiro, eu tenho que ter um olhar bastante amplo, entendendo que existe uma diversidade entre os nossos alunos, né? Nós temos um público muito diverso. É uma diversidade de idade, de raça, de gênero, uma diversidade de condições socioeconômicas, culturais. Então, essa diversidade que está nos nossos alunos, no nosso público, a gente percebe no grupo como se fosse um microcosmo, né? Um microcosmo desse problema, dessa diversidade que é maior. Então, muitas vezes,
nós temos lá um grupo que reclama, olha, a gente está com uma dificuldade, fulano não quer trabalhar, fulano não aparece, ou fulano me xingou, fulano... Ou seja, tem problemas aqui de toda a natureza. O que é importante a gente perceber? Um mediador preparado para a gestão de conflitos, o que ele vai fazer? Primeiro, ele tem que ter esse olhar da diversidade. Ele tem que entender que nem todos ali são iguais, né? Pensam iguais. E que essa diversidade de gênero, de fator etário, e dentre outras, pode estar sendo o responsável por esse conflito. E, diante de conflito, qual deve ser a postura do mediador? Mediar, como o próprio nome já diz, essa situação. Então, o ideal é a gente chamar o grupo para uma conversa, todo mundo abrir câmera, vamos colocar a situação, vamos conversar, vamos mostrar o que é responsabilidade de todos e de cada um. Ou seja, não adianta a gente esperar a coisa evoluir demais, porque ali pega fogo. Muitas vezes cria-se conflitos tão grandes dentro de um grupo que o aluno fala assim, não, com aqueles eu não trabalho mais. E a gente sabe que não existe essa possibilidade. Eles vão ter sim que trabalhar naquele grupo. Não pode mudar de grupo, não pode fazer sozinho. Eles, como gestores, vão precisar ter essa gestão de conflitos, ter que aprender respeito, ter que aprender negociação, ter que aprender flexibilidade e tantas outras, comunicação, e tantas outras características que o trabalho em equipe exige, tá? Mas qual é o nosso papel diante do conflito de um grupo? Puxa, eu tenho que ajudar essa equipe. Eu estou aqui também para mediar. Eu estou aqui também para ser um agente facilitador, tá? Então, tomem cuidado para não ficarem de um lado só sem ouvir todos os lados. Tomem cuidado para entender a situação de uma forma ampla antes de se posicionar, senão muitas vezes o próprio mediador acaba mais atrapalhando do que ajudando. Tá? Chegando aqui no terceiro tópico, trabalho colaborativo. A gente pede muito isso para os nossos alunos, né, o tempo todo. Trabalhem em equipe. Não existe cada um fazer uma parte, existe todo mundo discutir todas as partes. Só que a gente também precisa dar o exemplo quando se fala em trabalho colaborativo. Nós tivemos algumas dificuldades aí neste semestre. E eu vou contar de duas delas, só para exemplificar. Uma delas foi o início das lives temáticas lá no primeiro mês, antes dos PIs começarem. A gente solicitou que os grupos se dividissem, que os professores se dividissem e que fizessem 2 apresentações de lives temáticas. O que a gente notou? Que 2 tomava a frente disso, muitos não faziam nada, muitos só ficavam observando, alguns se posicionavam dizendo, tá bom, tá legal, justamente o que a gente pede para o aluno não fazer nos fóruns, ficar lá só, concordo, tá bom. Então, cadê o trabalho colaborativo, né, gente? Eu tive professores muito incomodados com essa situação, porque disseram, puxa, nós estávamos aqui num grupo, articulando num grupo de 6, 8 professores, de repente eu fiquei sozinho. Cadê os meus colegas que não me apoiaram, que não me ajudaram a desenvolver o material, ou não estiveram aqui comigo no dia, sabe? Então, assim, a gente precisa pensar que trabalho colaborativo não é só dizer concordo ou discordo, não é só falar tá muito bom. O trabalho colaborativo, ele exige que você tenha leitura, tenha reflexão, tenha posicionamento. Olha, gosto disso, mas aqui a gente podia fazer diferente. Que tal fazer desse jeito? Olha, eu dei uma sugestão aqui, eu acrescentei tal coisa, eu tirei tal coisa. E da mesma forma que eu exemplifiquei com as lives temáticas lá do início do semestre, eu exemplifico com a construção dos fóruns avaliativos. Em vários PIs, o que aconteceu? Chegou no dia anterior ao fórum, seja fórum 1, fórum 2, chegou no dia anterior ao fórum, o fórum deveria abrir 00:01, ou seja, assim que virasse o dia,
e nós não tínhamos nada. Não tínhamos um material construído. Isso não foi por falta de cobrança, porque a gente ficava falando, puxa, cadê o fórum avaliativo dessa equipe aqui? Cadê o fórum avaliativo do PX? Não tem. E todo mundo se fingindo de mudo. Aí, de repente, uma pessoa colocava lá o fórum, olha, eu fiz aqui um rascunho, eu iniciei aqui. Aí aparecia lá uns 4, 5, tá bom, ótimo, ficou muito bom. É isso que nós pedimos para os nossos alunos? Você aceita quando, lá no fórum, ele precisa comentar a postagem do outro colega e fala assim, ó, concordo, ficou muito bom, ou só discordo? Não, a gente quer interação, a gente quer que vocês façam juntos, e já falamos sobre isso várias vezes. Então, a proposta para esse mês para o próximo mês de agosto, é justamente um trabalho colaborativo, que vocês planejem o semestre, que vocês façam o que a gente chamava antigamente de plano de ensino. Claro que eu não preciso mandar um template e fazer aquele modelito, mas eu quero que vocês, a coordenação espera que vocês, em agosto, que é um mês que a gente ainda não começou a tratar dos PIs, os PIs ainda não começaram porque os grupos não foram formados, que vocês trabalhem colaborativamente e entreguem até no dia 30/8, essa é uma data fechada para todos os PIs, o seu planejamento semestral. O que vocês pretendem fazer de fóruns avaliativos? O que vocês têm como estratégias? Quais e quantos fóruns vocês abrirão de orientação? Quem tem atividade de extensão, que é o 4º, 5º e 6º semestres, como que vai incluir essa extensão dentro dos PIs? Ou seja, nós esperamos que o mês de agosto seja esse mês muito profícuo, de muito trabalho de todos, tá? Tem gente que fala assim, eu não colaborei porque eu estava enrolado. Todo mundo está enrolado. Todo mundo tem muita atividade. Nós temos um mês de produção. Inclusive, vocês já podem pensar isso a partir de hoje. Quem começa a ter ideias, vai anotando. Quando começar agosto, organize-se para que você possa efetivamente contribuir com a sua equipe, tá bom? Mais uma coisa, vamos falar sobre critérios na atribuição de notas. O que nós, na coordenação, percebemos nesse semestre aqui? Primeiro, lá na entrega inicial, nós percebemos muitas notas 6, muitas. O que é a nota 6? É a nota máxima. A nota 6 significa que o seu trabalho está excepcional, está esplêndido, não precisa mexer em nada. Tá? E se o aluno tira a nota 6, significa que ele não tem que fazer uma revisão gramatical, que ele não precisa ser mais crítico, que ele já foi crítico o suficiente, que eu, como mediador, não tenho nenhuma sugestão de teoria que ele pudesse acrescer ali, acrescentar. É claro que algumas vezes a gente pega alunos que já são pós-graduados, já peguei aluna de doutorado, que tinha até doutorado, fazendo aqui o curso de GEMP. No entanto, gente, isso é uma exceção, não é a regra. Quando eu digo numa primeira entrega que o aluno tirou nota máxima, o que ele vai fazer a partir do meio do semestre? Nada. Ele vai entregar o mesmo trabalho que ele já entregou. Ele não precisa fazer mais nada, ele não precisa mexer em mais nada, já está perfeito. Agora, a minha grande surpresa, não só minha, mas da Karina, da Leila, é que nós pegamos vários trabalhos nota 6 e fomos ler. E nós nos deparamos com vários trabalhos que não eram tão bons assim. Então, será que a gente está sendo criterioso o suficiente? Será que uma primeira entrega é uma ação inteligente? A gente dar uma nota 6 ou dar várias notas 6? Será que eu não posso sugerir mais nada para o meu aluno? Tá? Então, esse é um extremo. O outro extremo é dar a nota 0. Muitas vezes, o aluno ou o grupo entregou lá alguma coisa muito ruim mesmo. Era para entregar, sei lá, 4 páginas, ele entregou meia. Era para fazer referência, ele não fez nenhuma. Era para ter citação, ele não entregou nada. Ele entregou meia página, muito mal escrita.
Quando eu dou nota 0 para esse aluno, significa que nada, nada, nada ali deu certo. Então, o que eu sempre sugiro para os mediadores? Cara, em vez de dar 0, dá 0,1, dá 0,2, ele vai reprovar do mesmo jeito, tá? O resultado vai ser igual. No entanto, o aluno, muitas vezes, quando ele tira 0, ele fala assim, mas eu entreguei. O que eu entreguei não valeu nada. Valeu 0,1 por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. A justificativa, gente, é muito relevante. Então, quando a gente faz uma entrega, eu sempre digo que a entrega inicial é a mais, talvez a mais importante do que a final, porque é ali que a gente vai direcionar, a gente vai dar o caminho, a gente vai dizer, olha, não, tá tudo errado, mas eu não vou te dar 0, tá tudo errado, eu vou te dar 0,1, vou te dar 0,2. Isso, é isso aí, o Weber dizendo, ó, já dei 0,3. Sim, eu também. Mas eu não dou 0 se o aluno entregou qualquer coisa que seja. Tá? Agora, se ele não entregou, é 0. Não entregou nada, 0. Só para a gente diferenciar. E é muito importante que acompanhando a minha nota, eu tenha justificativas muito claras, tá? Como assim? Tem gente, aqui quando eu falo em atribuição de notas, eu falei do 6 e eu falei do 0, que a gente deve não evitar, mas ter cuidado aí, tanto com 6 quanto com 0. Quando que o trabalho é 0? Quando não tem nada ali, não entregou nada, 0. Entregou alguma coisinha, tá bom, tá muito ruim, 0,1, 0,2, tá? Tem gente que fala assim, me perguntar, eu posso reprovar aluno? Não somos nós que reprovamos ou aprovamos. É o aluno que tira ou não tira nota. E a nota que nós estamos dando deve ser condizente com o trabalho que esses alunos, esse grupo está me apresentando. Então, gente, tem alguns professores que também que colocam assim, fazem uma média ali na cabeça deles. E aí, quase todos os trabalhos deles são 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Você fala, meu Deus! Aí você lê um trabalho e lê outro, estão em estágios muito diferentes. Por que esse é 3,5 e aquele é 3,5? E as justificativas que os professores apresentam não são tão claras muitas vezes, tá? Eu não posso dizer para o meu aluno, olha, você não apresentou um trabalho de acordo com as normas do manual de PI. Gente, isso é muito genérico. Seja claro, diga para o aluno o que ele fez direito e o que ele fez errado. Olha, na introdução, o objetivo não está claro, ou você colocou um objetivo na introdução, só que esse objetivo não está desenvolvido na segunda parte do trabalho, que é o desenvolvimento, ou seja, você mudou o foco a que se propôs. Seja muito explícito ao passar essas informações de correção para justificar a nota que você está dando, tá? Tem alguns professores que fazem ou que já utilizaram ai, me fugiu o nome agora, meninas me ajudem, aquele quadro de critérios, sabe? Em que a gente vai colocando, olha... Não é crivo. É um quadro de critérios lá. Sim, aí eu vou tipo dar... um barema. Isso. Barema. Então, vamos imaginar, eu vou dar... a introdução vale 1 ponto. O que tem que ter na introdução? Isso. Quanto vale cada um desses? Isso é como se fosse uma grade de correção bacana, um gabarito, uma grade de correção. Mesmo que eu não mande isso para o aluno, mesmo que quando eu não tenho uma rubrica de correção, como o Estevam aqui está me lembrando, eu preciso ter esses critérios muito claros para mim. Gente, quanto que está valendo a introdução desse trabalho? Quanto que eu vou dar para o desenvolvimento? Né? Quanto que eu vou atribuir para se esse trabalho está crítico ou se ele não está crítico? Então, mesmo que você não passe esses critérios claramente para o aluno, mesmo que você não entregue um gabarito para o aluno, eu gostava de ter esse gabarito. Eu fazia um quadro de critérios e enviava esse quadro, e embaixo ainda fazia um monte de anotações lá, ainda colocava as minhas observações sobre cada um desses critérios. Eu estava como mediadora, mas não tem problema. Se você não quer entregar esses critérios para os alunos, se você não quer que eles saibam quais são esses critérios têm que estar claros para você. Senão você também não sabe, porque está dando 3,5 para todo mundo,
tá? Então, isso é muito importante, gente, na atribuição de notas. Falando aqui de fóruns avaliativos e fóruns de orientação. Os nossos fóruns, gente, têm que ser, primeiro, muito bem escritos, né? A gente precisa ter fóruns muito claros, com critérios muito claros, e é por isso que a gente está pedindo, construam colaborativamente. Vários olhos observam muito melhor do que apenas um par deles. Então, quanto mais pessoas tiverem ali um olhar atento, quanto mais pessoas pensarem como que o aluno está vendo aquela situação, será que está claro, será que não está? A gente vai ter cada vez mais fóruns bem construídos. Mas de nada adianta também o grupo construir um ótimo fórum e o professor mediador não saber lidar com ele. Tá? O professor mediador tem que fazer as suas interações constantemente nesse fórum. Alguns professores são muito econômicos e dizem só, parabéns pela sua postagem. Que parabéns pela sua postagem? Comente a postagem. Parabéns porque você nem leu. Então, comente, seja detalhista ao fazer esses comentários, a fazer seus apontamentos. Tá? Então, a forma como a gente conduz um fórum é tão importante quanto a construção dele, certo? E, voltando lá para aquele assunto que a Karina nos trouxe quando mostrou os dados, vocês devem ter observado que no PI 1 nós temos muitos alunos e mais ou menos 75% de entregas, 74% de entregas, né? O que acontece com os outros 25%? Porque nem tentam entregar, porque desaparecem. O pessoal do PI 1 tem discutido muito sobre isso, alguns professores do PI 2 levantaram essa questão também, Maria Antônia foi uma delas. Por que será que os alunos se evadem? Por que muitas vezes a qualidade dos trabalhos cai tanto? Nos PIs 5, 6, também se tem falado muito de qualidade, né? Alguns no 3, no 4, mas mais espaçadamente. Agora, o que a gente nota? O que a gente pode fazer? Que estratégias a gente pode usar? Primeiro, para minimizar essa evasão de alunos, especialmente nos semestres iniciais, né? Algumas ideias já foram aparecendo. Lá no PI1, a gente começou a construir neste semestre alguns fóruns, primeiro, com uma linguagem mais fácil, tirar aquele ranço acadêmico do texto, sabe? Uma linguagem mais fácil, mais acessível, mais sintética, para tentar não estender demais as explicações. A gente nota que quanto mais coisas eu peço, menos o aluno lê. Então, se eu faço um fórum longo demais, o aluno lê pouco. Então, a gente tem que ser mais estratégico para esses alunos que são imediatistas na sua linguagem hoje em dia. Vamos colocar no fórum o que é mais importante, as informações mais importantes e mais imediatas. E a gente vai jogando em fóruns de orientação as outras informações. Então, por exemplo, eu não preciso colocar no meu fórum avaliativo as orientações de como eles fazem o PI inteiro, eu só quero que eles me mostrem a introdução, por enquanto. Tá? Então, a gente precisa ser mais estratégico. É o que o Weber está dizendo aqui, o aluno não lê textão, né? Cria-se uma resistência. Então, a gente tem tentado algumas estratégias no PI 1 em relação aos fóruns, mas isso ainda é pouco. A gente precisa de estratégias para focar mais nos nossos objetivos, precisa de estratégias para ter trabalhos melhor construídos, porque a gente tem muita dificuldade aí no meio do caminho, né? Tem esse aluno que não lê, esse aluno que não escreve, tem chat GPT, tem a preguiça de lidar com o texto e com leituras. A gente tem muitas coisas aí que atrapalham bastante. O Gerson dizendo que alguns colegas colaboraram com infográficos, os infográficos e outras linguagens são muito importantes, então a gente tem que começar a usar dessas estratégias.
usar diversas linguagens, como a Diana nos deu uma palestra, acho que foi no início do semestre passado, né, falando sobre isso. Então, a gente gostaria que, ao fazer o planejamento semestral, vocês também já pensassem nisso. Como que eu posso, o que a gente pode fazer para minimizar evasão? Isso no primeiro e segundo semestre. E nos demais, e também no primeiro e segundo, como que eu posso melhorar a qualidade, né, do trabalho que está sendo produzido? O que a gente pode fazer aqui? Existem algumas sugestões que a gente pode dar um início aí. Por exemplo, alguns professores, isoladamente, fazem pequenos encontros com alunos. Por exemplo, eu posso fazer uma live para os meus alunos antes da entrega 1, mas por que não estender isso para todos? Em vez de eu fazer, o Weber é um que faz, por exemplo, em vez do Weber fazer só para o aluno dele, por que a gente não pode se juntar e fazer uma live antes da entrega inicial, ou antes da entrega final, ou um texto, sei lá, um texto, um vídeo, um podcast, qualquer que seja a estratégia, em momentos decisivos do curso, tá? Que atividades de reforço eu posso pensar? Que estratégias coletivas eu posso pensar? Porque muitas vezes a gente pensa individualmente. Eu penso e faço para mim. Vamos começar a pensar mais de forma colaborativa, tá? Pequenos vídeos objetivos, focando num ponto específico. Então, por exemplo, eu poderia fazer um vídeo só para falar dos aspectos que tem que conter numa introdução. Olha, vocês vão construir a introdução, então vamos lá. A introdução tem que ter a delimitação do tema, tem que ter o objetivo, tem que ter método, tem que ter. Então, aí eu vou explicar o que cada um desses. Então, observem que às vezes a gente pode pensar em algumas estratégias que não são difíceis, complexas, e a gente não vai pensar só para os nossos alunos. Vamos fazer isso para que todos os alunos tenham a mesma possibilidade de crescer e de se evadir menos e de melhorar a qualidade dos trabalhos, como o outro grupo sozinho, pequenininho, está tendo, tá bom? Então é isso. Nossa, falei demais, Leila. Desculpa. Pode seguir a partir de agora. Isso. Não, tranquilo. Bom, gente, o que que muda aí no segundo semestre de 2025, né? A primeira informação aí que vai haver depois de muitos anos, desde 2018, na verdade, desde o segundo semestre de 2017, que eu entrei junto com a Cleo, para estar à frente aí dos PI 5 e 6. Então, vai ter agora uma substituição. Já faz algum tempo já que eu ando, né, fazendo essa proposta para a professora Kátia. E a partir do segundo semestre, né, do semestre que vem, a Cleo vai assumir os PIs 5 e 6. Ela volta para os PIs e eu saio dos PIs depois de muitos, muitos anos. Mas assim, não vou ficar desempregada, tá, gente? O que acontece, né, na dinâmica do curso? Além do papel ali de coordenação de PIs, né, que vocês veem mais, tanto eu, a Thelma, a Cleo, a Karina também, né? Então, assim, a gente tem um outro papel dentro do curso, que é a equipe de pedagógica, né? Equipe de apoio pedagógico à coordenação. E assim, dentro dessa equipe, a gente tem diversos papéis, né? Um dos papéis, e a gente trabalha tudo colaborativamente, a gente tem, de repente, a gente pode ser referência em alguma atividade, mas nunca trabalhamos sozinhas, né? Como vocês veem, inclusive, aí nos grupos dos PIs, né? Que cada hora uma que fala ali com vocês, apesar de ter uma referência, certo? Eu, por exemplo, gente, a partir desse semestre, eu passei a ser uma referência ali para os professores responsáveis por disciplina. Então, diante desse desafio, desse papel que eu tenho, né, tá à frente, lógico, novamente, né, junto com todas as outras colegas aqui, eu
senti a necessidade de estar sentindo as dores deles também, como RD, como responsável de disciplina, né? Até o Pacano acho interessante a gente falar isso, né, das disciplinas normais, né? Porque quem é de PI não é muito normal, né? Então, assim, eu vou estar assumindo duas disciplinas, né, nos lugares ali, questão de carga horária mesmo, dos PI 5 e 6, vou estar assumindo outras duas disciplinas lá como RD, que tem um papel diferente ali de estar à frente dos projetos integradores. Por isso que a minha necessidade, até quando um professor responsável por disciplina vir falar para mim a respeito de alguma coisa específica no AVA, ou específica de alguma de mediação e tudo mais, a gente sabe que a cultura das disciplinas é diferente. E também como uma estratégia de estar levando para essas outras disciplinas, não é a primeira vez que acontece isso, tá, gente? Nunca tinha acontecido eu sair de 5 e 6. Eu já saí de TG1 e 2, que entrou a professora Rejane, e aí assumi outras disciplinas. Então, é desse jeito, eu vou rodando, né, no curso. Então, dessa vez eu percebi, porque mudou muita coisa também nas disciplinas, na gestão das disciplinas, e algo assim também para levar a cultura aqui que a gente cria, de todo esse debate que a gente faz, de levar essa preocupação também no âmbito das disciplinas aí correntes, tá? E a Cleo, como a Cleo, diante de todo, né, ainda que ela seja supervisora e geral da equipe pedagógica, ela está bastante à frente também da curricularização da extensão, que diz muito respeito principalmente aos PIs 5 e 6, eu já vou ser mais específica quanto a isso. Então, por isso que, diante de toda essa necessidade, eu estar junto mais com os RDs e ela estar à frente, mais próxima ali da questão da extensão, ENAD e tudo mais, então, e que pega esses últimos semestres, né, de projetos integradores, e os projetos integradores sempre tiveram um papel muito importante, principalmente agora na extensão, então ela vai estar assumindo aí com os colegas, né, então passando o bastão aí para ela na primeira reunião do próximo semestre, ela já vai estar aí, né, à frente desses PIs, tá? Bom, o seguinte, gente, outra coisa que muda, né, no segundo semestre, algo que até as meninas já falaram, deram uma pincelada anteriormente a respeito dessas lives, né, dos aulões que a gente teve, foi uma primeira experiência nesse semestre, lá no primeiro mês, até vou recordar muito rapidamente de onde surgiu isso. Gente, o que vamos fazer nesse primeiro mês? Diante de questionamentos de alunos, inclusive, que levaram para o Ministério Público, assim, o que esses professores, tanto de PI como de TG, que é um cenário bastante parecido essa questão de grupos, o que eles fazem durante esse mês inteiro, né? Até a gente comentou na outra reunião que teve uma ocorrência que o aluno exigia que devolvêssemos os salários, nossos salários, já que a gente não fazia nada durante o primeiro mês do semestre, já que ainda estavam, né, montando os grupos, tá? Então, assim, então tá, vamos documentar algumas coisas, né? E vamos aproveitar esse mês justamente para planejamento e para estar introduzindo os alunos ali as temáticas e tudo mais. Então, esse semestre foi uma primeira experiência, né? Que ficou bastante densa, bastante assim, deu bastante trabalho para alguns colegas específicos, para a gente também. Então, assim, nesse semestre, em conversa com todos vocês, sentindo essa primeira experiência, tudo, e graças a Deus, que os PIs, o curso é muito vivo, foi aí tratado da gente fazer no próximo semestre uma live por PI apenas, não são duas mais, como foi nesse semestre, apenas uma live, tá certo? Diante dessa live, serão ali, assim, a gente vai passar, tô até finalizando esse formulário agora, um formulário com vocês, de quem tem a disponibilidade e também a vontade, né, de estar à frente dessa live, inclusive não só no planejamento, que o planejamento é algo de todos, né, ali, contribuição e tudo mais, mas que vai estar ali, que seja, assim, como
a gente fez o semestre passado, né? Ali no canal, no YouTube, né? Fazendo ali, conversando com os alunos, algo que foi muito positivo também, a gente percebeu isso, a interação dos alunos durante os nossos aulões, né? Em todos os PIs, eles contribuindo ali com experiências, perguntas, tudo isso foi muito bacana, até para esse contato mesmo, essa presencialidade nossa. Mas nós sabemos aqui que não é todo colega que fala, não, live, aulão, YouTube não é a minha, posso aqui estar no bastidor, tudo, mas não me coloque na frente da tela, porque não dá, certo? Então a gente vai passar um formulário para vocês colocarem ali quem que, ok, eu encaro a parada ali de estar fazendo a live. E também qual a disponibilidade de vocês, tanto em dia de semana como em período também, tá? Que é outra coisa, outro desafio que foi bastante grande no semestre passado, especificamente em alguns PIs pontuais, de não ter, né, um professor ali, dois professores pelo menos ali, para estarem à frente desses alunos, devido ali à questão de horário de aula e tudo mais. Então, a gente vai colocar essas possibilidades. O ideal, né, o que a gente está pensando aqui, que tem ali dois, três professores, enfim, à frente, não seja só um fazendo esse aulão, mas um pequeno grupo ali, um trio ali, tudo, e que esse trio, esses professores que forem ali, né, estarem disponibilizados, a gente também vai estar escolhendo e convidando a partir dessas pessoas que se, né, prontificarem, tá? A gente vai pincelar, de repente são 10, né, num PI só, não, a gente vai convidar alguns aqui, né, e todos vocês a gente vai estar alinhando, né, o que se espera desse aulão, né, o que a gente observou no semestre passado, o que deve estar melhorando, né, então no sentido mesmo da gente alinhar direitinho um roteiro, enfim, como ele deve ser feito aí, tá bom, gente? Então teve essa mudança aí para o segundo semestre, de apenas um aulão, uma live temática por PI ali no mês de agosto também, certo? Vai ser passado um formulário para, né, quem tem o interesse, a disponibilidade, colocar ali os dias e tudo mais. Vamos ali convidar, dentre esses disponíveis ali, três, mais ou menos dois, três ali, no máximo quatro, aí vai muito do contexto ali de cada PI, e dessas pessoas vai ser feito um alinhamento, né, um treinamento, na verdade, ali para passar, né, o que é interessante, o formato interessante, enfim, para deixar tudo bem alinhado. Tá bom, gente? Bom, outra coisa que está bastante forte, isso aí está desde ali da mais ou menos, desde o início ali do semestre, a gente já tinha falado com vocês na nossa primeira reunião, e agora, assim, super, super, super oficializado, nós não estamos mais sobre as asas ali, o guarda-chuva da FATEC São Paulo, e sim voltamos, o curso de gestão empresarial, o EAD, voltou para a responsabilidade da CESU. Estamos, então, diretamente relacionados à CESU. Inclusive, professora Kátia, a nossa coordenadora, está indo lá presencialmente, professora Simone Brito, a Thelma, que muitas vezes vai lá presencialmente, a própria Cleo, enfim. Então, está tendo uma mudança bastante importante nesse sentido, até no quesito de decisões, de todo um caminho que de repente era trilhado quando estávamos sob a FATEC São Paulo, e agora é um pouco diferente com a CESU. Inclusive, temos ali a professora Kátia responde para a professora Priscila, que é coordenadora de projetos desta área, então tá um pouquinho diferente ali, né? Algumas situações que a gente precisa estar sempre submetendo a eles, tá certo? E o que é importante para a gente, pessoal? Já tínhamos falado sobre isso também no início do semestre, reforçando ainda mais para vocês, né? Para todos nós, né? O AVA, ele está cada vez com mais olhos sobre ele,
né? Cada vez mais. Se no início, no comecinho, quando a gente estava, né, o curso estava para acabar e aí retomou e tudo mais, os olhos eram nossos, né? Então, de repente, o trabalho de vocês, o nosso trabalho também, era observado por quem? Pela professora Kátia, no caso aqui de vocês, né? Lá no início dos tempos ali, PI 5 e 6 era pelos olhos da Leila, 1, 2, 3, 4 pelos olhos da Cleo, depois vai abrindo isso e tudo mais. E atualmente, gente, toda a equipe relacionada à EAD e à CESU, né, estão com os olhos, eles têm acesso total à nossa plataforma, todo livre ali, para eles observar o que eles precisam, o que eles querem, né? O que eles consideram importante, tá certo? Inclusive, eles têm acesso também, a gente tem um repositório que a gente organiza todas as documentações e tudo mais, eles têm esse acesso também, tanto para entender como é que é o nosso processo, né? Assim, para poder tirar as dúvidas, para ter uma ideia do que acontece. Então, por isso, gente, aquilo tudo, por exemplo, que a Thelma falou, que a gente sempre fala, que parece tão repetitivo, né? Eu até fiz uma listinha aqui para a gente sempre, né, tá muito atento a isso, a questão, por exemplo, da organização nossa, da organização no sentido das informações dos alunos, no sentido desses critérios de atribuição de notas, de justificativas, organização, inclusive, de atenção a esses grupos, né, das respostas que a gente dá para eles, a linguagem que a gente utiliza, sabe? É algo assim que parece, novamente, estou sendo repetitiva, mas que é muito importante, né? Diante ali de todo o contexto que a gente tem. Então, cuidado com os fóruns, a questão da linguagem, esse aprimoramento constante, inclusive das nossas temáticas, né? Das temáticas que nós temos, aquele estudo constante para poder orientar o aluno, talvez com uma leitura além da biblioteca. Nós temos a biblioteca também que a gente pode se informar e que está sempre sendo atualizada. Um parênteses aqui que faz parte da mudança de 2025-2, principalmente o PI 5 e 6, né? Cleo tá assumindo, então vão ter mudanças importantes, tá? Estarem sempre atentos. O manual nosso, vocês sabem, todo semestre há modificações também, sabe? Questão de número de tickets que a Thelma falou. Então, tudo isso a gente tem muito, muito cuidado. E a gente não tá sozinho, a gente tá aqui para nos ajudarmos e, né, procurarmos estar aí, né, sempre fazendo o melhor trabalho possível. Então, toda essa atenção, né, gente? Até depois a Karina vai falar a questão de atribuições e tudo mais, né, para a gente estar bastante, né, todo esse contexto agora de atribuição que ela vai falar no finalzinho aí da reunião, tá bem? Leila, Mas, oi. Leila, posso só fazer um Claro, complemento claro, aqui? então. Claro. Pessoal, então, como a Leila estava colocando, nós agora temos muito mais olhares sobre tudo Isso. que a gente faz, que eu faço, que a Leila faz, que a Cleo faz, que a Kátia faz e que cada um de vocês fazem, tá? Então, o que a gente está pedindo é que vocês aprimorem a boa experiência que vocês já têm. Isso. Vocês já fazem um trabalho de excelência. Então, o que é muito importante? Que a gente consiga fazer dessa experiência que nós temos dentro do AVA, de interação com os nossos alunos, de interação com o material, que a gente consiga transmitir o melhor que nós podemos ser. Tá? Uhum. Então, muitas vezes, se observa uma forma mais rígida, como você falou com o aluno, ou observa-se um mediador que sugeriu um material para o aluno, mas ele mesmo não conhece bem o material a ponto de discutir. Então, isso não pode acontecer, tá? A gente tem aqui ótimos profissionais e a gente tem que mostrar que a gente é bom mesmo. É isso. Pode Ainda continuar. mais que os PI sempre foram o carro-chefe, né, do GEM-PAD, sempre chamaram muita atenção, então os olhares vão estar sobre a gente mesmo, certo? Então, né, prego que se destaca, né? Então, vai tomar uma olhada primeiro, assim, nossa, o que que eles fazem, né? Como que eles são diferenciados, né? Como que eles fazem isso?
tá certo? Bom, gente, e nesse último item, a respeito da curricularização da extensão, é o seguinte, vai ter uma mudança Leila, tem importante. uma Oi? professora com a mão levantada. Ah, é que eu não enxergo aqui. Oi, quem que Maria é? Pode falar. Cecília. Oi, Maria Cecília, manda. É, tudo bem, gente? Então, você falou no início que agora o nosso curso está 100% vinculado à CESU, inclusive na parte pedagógica. Ah, como assim exatamente? Mas só para eu entender direitinho a sua pergunta. Então, eu só vou fazer uma pergunta rapidamente, mas depois a gente pode conversar em particular. Eu Claro. fui convidada pela professora Cátia para fazer parte da CEP, da FATEC São Paulo, representando o nosso curso EAD. Sim, E depois houve realmente essa mudança. Então, sim. é sobre a minha função. Eu não sei se ainda é, justificável, né? Eu exerço essa função de representante do EAD na FATEC São Paulo, uma vez que agora Sim. as decisões são todas já do lado da CESU, né? De qualquer forma, a FATEC São Paulo, até em termos de certificados e tudo mais, continua sendo a mantenedora. Então, eu acredito, Maria Cecília, que seja interessante você falar com a professora Kátia mesmo, diretamente, porque ela vai poder informar direitinho, porque CEP vai continuar existindo, a FATEC São Paulo é a mantenedora, né? Então, acho que é Eu cheguei a interessante falar falar com com ela. ela falou, não, mas a parte pedagógica continua, mas isso já faz alguns meses, entendeu? Ah, conversa, ela é a melhor pessoa ali para tirar sua dúvida mesmo, Maria Cecília, com certeza. Tá Obrigada. bom? Uhum. Nada. Bom, pessoas, então o último Leila, item. Oi. só sem cortar você mais uma vez, me perdoe. Tá, é Tem, que eu não enxergo nada aqui, eu só enxergo já a faz minha tempo que tem tela. uma professora do primeiro semestre, Thelma, tentando entrar, que é a Eliane Eusébio. Ela está tentando de várias formas, mas eu acho que depois da sua fala, Leila, se você, no Sim. grupo, insere ela no grupo, que acho que você inserindo ela consegue entrar. Ela Tá, não como é que é o conseguiu nome pelo dela? convite. Como é que é o nome? Eliane Eusébio. Você não Eu consegue? vou mandar no zap para você, tá? Tá. Não sei se você consegue inseri-la no grupo, Eu não Karina. consigo enxergar o grupo aqui, porque foi você que montou a Ó, reunião. eu montei a reunião com link e coisa, porque eu não achei mais esse grupo. Segredo, Ah, tá? então. Nunca mais achei esse grupo. Eu entrei no Ah, então, CTS, então FATEC, ele não não achei. está com grupo, né? Não, Ó, então. para mim não apareceu nunca mais, porque agendar pelo grupo eu não achei, então eu agendei assim, aleatório, sabe? Um link aleatório. Não achei esse grupo. Não vai Mistério. conseguir entrar mesmo. Desapareceu Então o tá bom. grupo. Tá bom. Currículo, são mistérios, gente, que acontecem. Que eu fiquei caçando esse grupo aí, nossa. Se algum colega achar o grupo por aí, né, avisa a gente, insere a gente, a mim, pelo menos, porque para mim não aparece mais. Gente, curricularização da extensão, né? Como eu dizia, vai ter uma mudança importante aí 2025, 2, principalmente para os colegas de PI 6, tá? Seguinte, a preparação dos alunos para executarem a extensão continua ali sobre a disciplina de métodos, os PIs 4 e 5. Então, nada muda aqui, especificamente nessa reunião. Nada muda para os colegas de PI 4 e 5 que vão estar ali focados nos seus fóruns e tudo mais, nessa preparação, nesse link, né, entre a temática norteadora do PI e a temática norteadora da extensão, continua como estamos agora, tá? Os colegas de PI 6 vão ter uma mudança importante, que é o seguinte: serão, tá? Esse semestre continua mesmo, mas serão vocês que irão validar essas propostas, as propostas. Antes era tudo feito no polo, agora serão validados por vocês, tá certo? E a gestão dos grupos e tudo mais que era feito até então, agora era feito pelos polos, então vai passar
a ser pelos mediadores, professores mediadores do PI6, tá certo? Então, só dando esse aviso, mas vocês podem estar tranquilos e terem a certeza de que na reunião do início de semestre, Cléo vai estar aqui, né, juntamente com as meninas e fornecendo para vocês todas as orientações, como que vai ser isso, como que vai acontecer do AVA e tudo mais, tá bom? Então, vai ter essa mudança importante ali para os colegas do 6º semestre, tá bem? Bom, e aí, atenção, gente, para variar e repetindo a leitura atenta do manual, sempre tem mudanças, tá certo? Inclusive, sugestão de mudanças, a gente está neste momento numa fase de justamente fazer essas alterações, essas atualizações, então é o momento de vocês enviarem para a gente também alguma sugestão, ou de correção, ou de melhoria e tudo mais, que a gente sempre faz isso de forma colaborativa também, né? Então, muitos dos ajustes, 90% dos ajustes aí, são realizados a partir da experiência de vocês, o que vocês trazem para a gente também e o que a gente observa, tá bom? E olha só, gente. Período de revisão de notas, tá? Aliás, eu vou pular ali para o último item lá, acesso diário no AVA, até o fechamento, dia 15/7. Então, dia 15/7, às 23h59, o AVA vai fechar para a equipe técnica poder exportar as notas para o SIGA. Ok, tá? Então, até lá, acesso normal, diário, porque muitos alunos, às vezes, vocês sabem disso, né? Muitos alunos vão abordar a gente para tirar alguma dúvida, questão de notas, às vezes tem que falar, nossa, é verdade, tem que fazer o ajuste aqui, ou então alguma dúvida que de repente é muito simples, não é exatamente com você, mas que, né, assim, direciona ali o aluno e muita coisa pode ser evitada, principalmente pedido de revisão de nota no SIGA. Então, assim, é muito importante até esse 15/7 tá acessando, tá verificando ali se tem algum fórum aberto de vocês, né? Que verifique esse fórum, ou principalmente o chat, né? Aquele direct ali do AVA, certo? Porque daí já vai respondendo, já vai liberando ali os alunos, tá bem? E assim, gente. O período de revisão de notas, de acordo com um calendário aí geral, é até dia 19 de julho. Então, vamos para, né? Isso aí acontece todo semestre, né? O tempo de fechar as notas no AVA, a exportação para o SIGA, né? Para os alunos poderem ver, porque eles só conseguem, a gente sabe disso, né? Até no presencial é assim, que eles só conseguem fazer pedido de revisão de nota pelo SIGA. Então, as notas deles precisam estar lá. Só que a gente tem esse buraco de dias, né, do dia 15, né, ali 16 praticamente, até o dia 19, a gente não tem acesso ao AVA. O AVA fechou para todo mundo, tá? Por isso que é muito importante aquela organização que todos nós sempre temos, né? Se vocês já sabem, já está sinalizando algum grupo BOzento ali, algum aluno e tudo mais, já façam um dossiê, já deixam preparados ali os dossiês, né? Prints. Tudo isso, sabe? A gente sabe, né? Alguns colegas sabem, né? Já vivenciaram isso, outros menos, enfim, né? Pedido de revisão de nota é muito comum, isso acontece principalmente nos PIs finais, né? No 6º, então, é um desespero. Então, assim, mas para todos, né? Né, assim, sempre se organizem nesse sentido ali de deixar tudo prontinho. E, pessoal, não sumam, tá? Dia 19 é o período, até acho que 23h59 do dia 19 eles podem estar pedindo no SIGA. Não desapareçam, por favor, fiquem atentos ali no WhatsApp e tudo mais, porque se tem o pedido de revisão de notas, a gente sempre vai atrás de vocês que têm todo o histórico, vão dar o suporte para a gente poder responder, né? Então, a gente pede isso, tá bom? Para vocês estarem atentos, tá? Assim, ainda que vocês estejam de férias, lá não sei nas quantas e tudo mais, fiquem atentos ali para a gente poder conseguir responder esses alunos, tá certo? Então, Leila. Oi, Leila. sim, Thelma. Oi, eu. A professora Michele está com a mão levantada, mas antes da gente passar a palavra para ela,
Só gostaria de lembrar o seguinte, pessoal, façam os seus registros, deixem os seus registros muito certinhos. Se perceberem que algum aluno já é mais problemático, que gosta de fazer um carnavalzinho, já faz um dossiê da sua conversa com ele, das suas ações, do quanto você orientou, porque isso pode ser bastante importante, porque a revisão de notas é feita depois que o sistema já fechou. Então, a gente não consegue mais pegar nada de lá, tá bom? É verdade. Professora Michele, fica à vontade. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu tenho uma dúvida sobre a visualização da nota pelos alunos. Alguns alunos têm me procurado e alegam que não conseguem visualizar a nota do fórum avaliativo 2. Só que, teoricamente, já era para aparecer para eles. Alguns alunos têm acesso. E aí eu entro lá no Notas e eu vejo que existe um olho, né, no Moodle com um traço diagonal. Então, eu não sei por que aparecem algumas notas. Por exemplo, a entrega inicial aparece, só que o fórum 1 e 2 não aparece para a aluna. E aí ela está me questionando sobre isso. Não sei se é algum problema no sistema ou se isso vai aparecer depois do dia 15, tudo isso para eles, inclusive a nota final. Então, não sei. Vocês poderiam me tirar essa dúvida, por favor? Michele, faz um favor para a gente. Você é de qual PI, desculpa? O PI 3. 3. Pega o nome dessa aluna ou desse aluno, o grupo, faz um print lá da tela e manda, por favor, para a Karina, porque ela verifica com o Nilson o que pode estar acontecendo, tá bom? Tá ótimo, então. Obrigada. Eu que agradeço. E as notas vão estar disponibilizadas ali, então você falou no início, a partir do dia 11, é isso? Que as correções vão até dia 10. Isso mesmo. Dia 11, e aí, dia 11 vai aparecer para o aluno. vai aparecer para todo mundo. Mas Então, não o gente, caso aí... do fórum. O fórum já era para estar aparecendo para o aluno. Sim. E aí, gente, vocês esperem, tá? Porque virão aquelas perguntas: tem recuperação? Não tem. Não. Eu posso fazer mais alguma coisinha, alguma atividade, algum fórum? Não pode fazer mais nada. O que podia ter feito, já fez antes da entrega final, tá bom? Exatamente. Aí, pessoal, só aqui é um pouquinho fora, mas que até durante a nossa reunião a Cléo comentou com a gente, nós estamos fazendo uma coletânea ali de elogios, de mensagens bacanas que a gente recebe, né? E assim, vocês sabem que tem muita coisa, né, que a gente fala, sabe do que os alunos mais elogiam? Isso no todo, tá, pessoal? Não é só de PI, mas as disciplinas também. Os alunos admiram muito, né, a nossa presencialidade. Aquele professor, eles agradecem, não só professora, você estava comigo, você sempre foi presente, você me acompanhou e tudo mais. A paciência também, muitos reconhecem. E vocês podem ter certeza que a gente recebe, né, as disciplinas como um todo, o curso como um todo recebe muito mais elogio do que reclamação. Isso sem dúvidas. Eles elogiam muito quando a linguagem que nós utilizamos é uma linguagem simples e acessível, não é muito burocrática, sabe? Muito tecnicista, muito, né, com aqueles chavões e tudo mais, e é próxima, né? Sem deixar de ser culta e tudo mais, mas é uma linguagem que eles entendem, é muito acessível e como se tivesse, nossa, parece que eu tenho a sensação que a professora está do meu lado, né? Tá aqui junto comigo, então eles gostam muito disso, são humanos, né? Não são arrogantes, né? Não é bem nesse termo, mas assim, que são simples, estão ali, são acessíveis, né? Na verdade, né? Então, até inclusive quando, principalmente não só aqui nos PIs, agora nas disciplinas também nós temos esses fóruns avaliativos, e como um todo, gente, no geral, o que a gente tem recebido é que, assim, eles admiram muito quando o docente, não, a professora, eles fazem a mediação do fórum com uma propriedade. Sabe, eles têm muita admiração, sabe? Assim, nossa, a professora lá, ela mediou assim, ela falou tal coisa, eu não tinha pensado naquilo, e indicou tal coisa, eles admiram demais e eles percebem, né, o quanto que a gente se esforça em dar uma boa resposta para eles, quando a gente sim também pesquisa para poder orientar, certo? Então era uma última coisinha aí para comentar com vocês. É isso, gente. Antes da Karina falar aí das atribuições,
A gente quer ouvir vocês. Como eu disse, eu não consigo enxergar aqui mãos levantadas, nem comentários. Temos algumas coisas aí, meninas? Olha, já foram aparecendo algumas falas aqui no chat, a gente já foi respondendo, já foi comentando, vários professores comentando sobre alguma coisa que nós estávamos dizendo. Sim. Mas fica aqui o espaço, se alguém quiser falar aí do semestre, como que as coisas andam, se tiver alguma sugestão e quiser expor isso agora, esse é o espaço, tá bom? Como eu coloquei aqui no chat, pessoal, estamos numa fase de planejar ou de modificar os manuais. Manual do PI de todos os PIs, seja para o aluno ou para o professor. Então, se vocês tiverem pitacos, fiquem muito à vontade, tá? O Érico diz que adora palpitar. Nós adoramos quando vocês palpitam. Nossa, demais. Porque muitas Super. vezes vocês que trabalham diretamente com isso têm um olhar muito diferente do nosso. Nós estamos aqui pensando no todo, mas às vezes você vive um caso particular que pode ser dúvida de outras pessoas também, tá? Sim, sim. O Edson está de mão levantada. Edson, pode falar, Oi, fica à vontade. Edson. Uhum. Olá, boa tarde a todos. Foi muito bom, Tudo bem? tudo. Foi muito bom ouvir aí as sugestões, algumas, que a gente está sempre evoluindo a cada grupo que a gente está fazendo a avaliação. Eu queria compartilhar uma coisa, não sei se eu vi muito aqui no chat. Eu usei um critério muito claro de avaliação. Foram 6 ou 7 na entrega final, e com um título e o que exatamente eu esperava para avaliar. E dei para os alunos esse feedback. Uma nota, por exemplo, ah, um, ah, ela é 1,5. Se a argumentação crítica ela não foi tão bom assim, eu mostrava no texto dela o que aconteceu quanto à argumentação crítica, mas ela sabia que ela valia 1,5 e tirou 1 por esse motivo. Eu não sei se é engessar demais colocar esse tipo de critério de avaliação, porque cada mediador ele tem o seu espaço. Eu só quis compartilhar porque ajudou muito, me ajudou bastante para. Eu já terminei todos, para ter uma ideia, estou repassando, vi uma sugestão também, repassem, porque a gente comete alguns enganos aí na hora de atribuir a nota, atribui para um aluno que deveria ser outro. Então, eu fiz esse pente fino aí também. Então, a minha sugestão é essa. Não sei se colocar isso no manual vai deixar a gente muito engessado. Se não, eu compartilho no PI que eu estou no PI 3, né, que tem sido muito colaborativo, o PI 3. Eu não sei a avaliação da coordenação, mas o PI 3, eu sinto lá, os colegas são muito colaborativos, né, tanto nos aulões quanto nos textos. A gente se virou bem esse semestre. Era isso aí. Ô, Edson, isso é Obrigado a bastante. todos. Nada, Oi. imagina, obrigada a você pela você compartilhando sua experiência. E tá aí mais um item para no início de agosto, vocês, não só para PI 3, como dos outros PIs, discutirem a respeito dessa planilha de avaliação. A gente sabe que cada um tem um estilo e é por isso mesmo que é interessante todos conversarem, para ter, inclusive, assim, um parâmetro, porque às vezes, ó,
a gente recebe às vezes de alguns alunos, mas o professor fulano faz desse jeito, entendeu? Então, eu ouvi dizer no grupo tal, isso do mesmo PI, tá, gente? A gente sabe muito bem que cada professor tem um estilo. O professor Edson acabou de dizer, mas esse é mais um item aí, né, para ser colocado em pauta e para agosto, vocês também discutirem, tragam aí os instrumentos. Eu vejo que muitos trazem mesmo, né, esses instrumentos que já estão formulados para discutirem e verem aí fechar um modelo aí de vocês. Não sei se é exatamente algo para se pensar, colocar um mesmo em todo o PI, porque os PIs, às vezes, principalmente do um para os outros, tem bastante diferença ali, né? Questão de perfil dos alunos e tudo mais, mas talvez, né, fechem ali de forma colaborativa um instrumento que seja do PI de vocês, né? Que daí assim todos se conversam, né? E pode ser uma saída interessante. Eu penso que compartilhar sempre ajuda, né? Porque nos faz repensar a nossa prática. Você fala, puxa, eu faço uma coisa mais ou menos parecida, mas entrou esse critério que pode também me ajudar. Então, compartilha, professor. Eu acho que quando a gente compartilha, ajuda os que estão fazendo um pouco diferente, tá? Sim, tá. Leila, a professora Kedma está com a mão levantada. Kedma, fica à vontade. Oi, Kedma. Oi, pessoal. Estão me ouvindo Oi. bem? Eu estou no trânsito, né? Tá dando para me ouvir? Sim, sim. Eu também uso critérios, como o professor colocou, embora eu ache que acrescentá-lo no manual, na minha concepção, justamente pela visão que o grupo tem, de certa forma, de não trabalhar com nada muito fechado, muito... eu acho que para um manual a gente poderia usar critérios, porque eu uso, inclusive, os critérios que o professor, ele não falou todos, mas ele colocou 7, mas eu estabeleço que tem que ter o que é uma introdução, o que tem que ser, o que a gente espera da introdução, do desenvolvimento, da questão crítica, do diálogo com as fontes, especialmente porque nossos alunos são usuários frequentes do GPT. Boa parte das referências dos alunos vem do GPT, não existem, eles não leram isso. Eu também uso como critério eles terem lido de fato e a referência ser fruto da leitura dele, reforçando a importância. Isso eu faço constantemente com os alunos. Falo da questão da conclusão, de todo o processo, de como dialogar com essas fontes, e eles já sabem quais são os pontos e critérios a partir do diálogo que eu estabeleço com eles lá nos fóruns, né? Sim. Que é inclusive uma coisa que eles sempre retornam para mim, nos comentários deles, essa questão da troca, daqueles que participam, né? A gente tem um monte de aluno que a gente não consegue estabelecer diálogo porque ele deposita lá no fórum nos últimos segundos do segundo tempo, né? Uhum. Mas aqueles atuantes, lá dentro do fórum, a gente termina tendo bastante diálogo e deixando muito claro esse critério. Eu chego a ser repetitiva. E aí eles já sabem, né? Então, assim, foi muito simples no primeiro momento e agora também está muito fácil. E é interessante perceber, por exemplo, que alguns grupos espertos, eles cortam parágrafo pensando, eu acho que a gente não vai ler, né? Mas eles já sabem quais são os critérios e, assim, na 1, eu não tive nenhum questionamento da avaliação. Foi 0 o questionamento da nota que eu dei, porque isso ficou muito claro, mas eu não estipulei exatamente assim, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, porque na minha concepção termina sendo subjetivo. Mega interessante criterizar, entendeu? Como o professor fez, eu achei muito interessante. E faço assim, mas só não colocando a pontuação. Eles sabem que aqueles 6 pontos vão ser divididos dentro dessa estrutura.
que são critérios basicamente como o professor, e no PI 6 funciona bem, como o professor colocou. Então, é mais essa questão de, acho que para o manual, colocar que temos que estabelecer critérios, sugerir quais sejam esses critérios, eu acho legal. Mas já colocar pontuação, aí eu acho que fica muito fechado. Aí a minha sugestão é quanto a isso. E mais uma questão, eu coloquei pouquíssimos 6, mas eu coloquei alguns 6. E por quê? Porque a gente tem uma solicitação para entrega 1. E dentro daquela solicitação, o grupo foi bem criterioso. No entanto, em todos eles, eu acrescentei sugestões de melhoria e que, se eles não apresentassem essas sugestões, eles poderiam ter a nota reduzida. E interessante que os grupos foram pouquíssimos, mas os grupos que foram 6 interagiram, foram os que mais interagiram comigo e que mais agradeceram e que mais participaram, e bem melhores. Alguns repetiram quase a mesma coisa, mas só para colocar essa questão de quando, né? E concordar também que, de fato, é complicado ter muitos 6 num trabalho inicial. Sim, verdade. Verdade, Kedma. Obrigada, viu? Realmente é um desafio se a gente dá um 6 na entrega inicial, fazer com que esses alunos, né, desenvolvam mais o trabalho e deixar esse desafio, né? Assim como os pesos, né, Thelma, assim, cada PI precisa verificar qual que é o peso maior, né? Questão de nível de Sim, complexidade e tudo mais, por isso que é importante conversar entre os colegas. Sim. exatamente, Leila. E aí uma sugestão, por exemplo, para a professora Kedma, que falou que deu 6, mas ainda pede algumas alterações, etc. Você não precisa dar 6, você pode dar 5,8, 5,9, ou seja, você pode mostrar para o aluno, inclusive pela nota, que ele ainda pode melhorar, que ele ainda tem o que melhorar, né? Mas entendi sim o posicionamento. Eu concordo com o que muitos professores estão colocando aqui. O manual, gente, não dá para colocar uma tabela de correção no manual. O manual a gente pode colocar alguns critérios que são importantes nos PIs, né? Mas a gente não pode fechar uma nota, vale tanto a introdução, vale tanto. Não. Isso acho que está dentro aí da prerrogativa de cada professor, está dentro da autonomia de como o professor vai fazer essa correção, tá bom? O professor Gerson está com a mão levantada. Gerson, fica à vontade. Eu acho que alguém levantou antes de mim, não? Não, eu só vejo a sua mão levantada. Me ouvem? Sim, perfeitamente. Gente, me perdoem, talvez seja confusão da minha parte, mas nas últimas reuniões, ou algumas reuniões que nós tivemos, eu estou colocando isso porque me parece que a gente está discutindo de novo algo que a gente já discutiu já algumas vezes, então estou um pouco confuso, tá? Em algumas reuniões nós discutimos que seria importante a gente padronizar, que os fóruns fossem iguais, que a gente precisava conversar, né? Que a gente tivesse para não acontecer, que acontecia, inclusive, caso meu, assim, né? De abrir ali possibilidades para os estudantes e isso causar uma confusão grande, né? E é o que nós temos tentado fazer, né? Padronizar as nossas ações, os nossos critérios, os nossos fóruns, desde a apresentação ali, o conteúdo, as imagens, tudo, o texto, né? Até os nossos critérios. Embora eu sempre eu seja uma pessoa que defenda que defendo a questão da autonomia, enfim. Mas se eu me recordo, se eu não estou enganado, eu postei aqui no fórum aqui figuras, conteúdos dessa discussão. Nós já tivemos essa discussão, pelo menos em PI 2, desses critérios de avaliação dos trabalhos, quanto vale a introdução, o que precisa constar na introdução. Claro que a forma de cada professor avaliar isso aí varia um pouco, né? Enfim.
porque, assim, e eu continuo utilizando esses documentos que nós elaboramos, né, não lembro bem quem elaborou, já há alguns anos, não é de hoje. Então, me parece que a gente está discutindo algo que a gente já discutiu em outras ocasiões e que a gente até já tem modelos para fazer esse tipo de avaliação, esses critérios, o que deve constar nas referências, no desenvolvimento, o que a gente espera. E é com base nisso que eu tenho trabalhado com os estudantes, né? Então, por isso que, assim, a minha colocação. Tá? Perfeito, Gerson. É que assim, no PI2 a gente já conseguiu isso, mas nos outros ainda não chegamos nessa etapa. Como Exato, aqui exato. nós estamos com professores de PI1 a 6, essa fala ainda se faz necessária, tá? Sim, Mas é claro que tem PIs que isso já está funcionando perfeitamente, que a gente não tem o que mexer, tá bom? Talvez, Gerson, já que você tem isso, mas acho que qualquer um outro, né? Mas você levantou essa fala, de repente compartilhar naquele grupão geral na sala dos professores, sabe? Porque daí depois compartilha, os outros colegas compartilham os PIs para ver como é que o modelo aí do PI2 e de repente pode ser adotado ou adaptado. Vários professores, Leila, acho que você não está vendo porque você está com a Não. apresentação, mas vários professores já foram compartilhando alguns materiais aqui no próprio chat. Então, essa sugestão da Leila é bem interessante, porque a gente pode tirar daqui e compartilhar lá no grupão de sala dos professores. E Ainda acho que mais... ali fica mais acessível para todos. Isso, ainda mais que o PI2, como já estão falando, tem algo consolidado, né? Então, assim, é interessante mesmo, porque ajuda, né? Muitos colegas é um ponto dos muitos pontos de partida aí que os colegas estão compartilhando, né? É verdade. Podemos ir para o próximo slide? Não Vamos temos lá. mais mãos levantadas. Karina, com você. Estou aqui. Voltei. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu falar um pouquinho da atribuição das nossas HEs. Como as meninas falaram ao longo de toda essa reunião, né, nós estamos agora sob o comando da SISU, né? Antes, o nosso braço principal era a FATEC São Paulo, e agora nós estamos diretamente conectadas à administração central. E aí a dinâmica, né, o caminho, né, que eu chamo de a jornada da atribuição de aula mudou um pouco, porque antes qual era essa jornada? A gente passava um formulário para vocês com a intenção de HE, né? Se vocês querem continuar, se querem reduzir, se querem aumentar. E aí essa intenção, ela era juntada numa planilha maior, juntamente com a outra parte das disciplinas comuns do curso, ia para a diretoria de serviço da FATEC São Paulo, e ela fazia, a diretoria de serviço da FATEC São Paulo fazia todos os memorandos para a SISU, e a partir daí começar a startar o processo de atribuição. Então, agora a comunicação é direto com a SISU. Então, eu já passei a planilha de intenção de HEs para vocês responderam, né? Essa planilha. Nós fizemos aqui com a equipe pedagógica uma revisão de 4 olhos ali, 3 vezes para ver se estava tudo certo ali, do pedido dos professores. E esta primeira etapa já subiu para a SISU. Então, o que a SISU está fazendo agora? O que a gente costumava fazer? Antes de ir para a SISU, a gente já fazia, né? Tinha um professor nosso da nossa equipe, que é o professor Rogério, que fazia a consulta à unidade dos professores para saber se tinha espaço na grade para aquela atribuição de aula. Então, a gente já não faz mais essa consulta. Quem faz a consulta direto é a própria SISU, tá? Então, a SISU já faz a consulta e faz a atribuição dentro daquele pedido da nossa planilha. E aí, alguns pontos importantes, né? Quando essa informação ainda estava nas nossas mãos, quando voltava, um professor X, ele pediu para ampliar mais 8 HEs.
Aí nós colocávamos na planilha uma ampliação de mais 8 HEs. Quando o Rogério fazia a consulta na unidade, e a unidade daquele professor respondia: não, não cabe na grade deste professor 8 HEs, porque o professor esqueceu de calcular os 50% e tudo mais, e aí estourava a grade de aula daquele professor. O que a gente fazia? A gente mandava informação para o professor, falava para ele: ó, professor, não está cabendo na grade, ou tem que se afastar de alguma aula na sua unidade, ou a gente vai ter que reduzir aqui, porque não dá para atribuir. Então, a gente entrava direto em comunicação com esse professor. Hoje, não mais. Então, o que a SISU, como a SISU resolve isso? Dessa maneira. Eu pedi a ampliação de mais 8 HEs. Então, somou a minha grade 12 HEs. Eu já tinha HEs aqui, eu pedi mais 8 de ampliação, somou 12 HEs. Eles vão fazer a consulta à unidade, a unidade responde: não cabe na grade. Eles vão mandar: não cabe na grade. E ponto. E aí a gente tem que correr meio atrás, assim, e tem que ser rápido, para que eles façam no próximo malote a nova atribuição. Tem que ser muito rápido. Porque eles não vão ficar conversando: olha, professor, não cabe na grade, olha. Então, tem que estar muito atento, principalmente aos pedidos de ampliação, para evitar essa questão da volta ali da resposta da unidade, dizendo que não tem como inserir novas HEs na grade do professor. Qual é a boa notícia? Bom, a boa notícia é que todos os professores que já estão conosco têm prioridade nas atribuições de HE. Então, todos os nossos professores têm a prioridade. Não temos como afirmar para aqueles que pediram ampliação se as ampliações serão concedidas. Por quê? Isso depende da quantidade de turmas que são formadas. Como o projeto demora um pouco mais para ser formado, e aí entenda, a aula inicia na primeira semana de agosto, a aula iniciou para todos os alunos, mas os grupos do PI não foram formados. A gente só começa a atividade de PI com os alunos no final de agosto. Nossa, mas por que todo esse tempo? É o tempo da segunda chamada, acerto de matrícula, terceira chamada, por quê? O PI é a única disciplina que tem a junção de alunos, formam-se grupos de aluno. E não dá para formar grupos depois com alunos, fica mais difícil para o AVA formar grupos depois da primeira matrícula ativa do aluno. Então, eles esperam esses 20 dias, 25 dias, para daí dar início ali ao acerto do AVA e iniciar o PI. Nesse tempo, eu e a outra professora que cuida desta parte, a gente vai acompanhando a quantidade de matrículas e vai criando ali o cálculo de quantidade de turmas. Nós vamos sincronizando com a SISU essa quantidade de turmas para justificar a quantidade de HEs que foram pedidas, tá? Então, só para entendimento, as HEs de todos, né, praticamente, eu não posso afirmar 100%, mas a prioridade é sempre de vocês, sempre de quem já está conosco, tá? Nós temos hoje um crescimento de professores com pedido para entrada no nosso curso do EAD, vários pedidos, várias entrevistas já foram feitas e antecipadas, estão todos em cadastro de reserva. Eles só entram depois que a gente esgotar todos os nossos pedidos para os nossos professores. Olha, alguém mais quer ampliar? Alguém tem interesse de ampliar? Quando está do nosso grupo de PI e TG, ninguém mais tem interesse, a gente ainda pergunta para os professores das disciplinas do curso, se querem ampliar para PI e TG. Não havendo interesse, aí a gente vai fazer o pedido da entrada de novos professores
dentro do curso do EAD. Aí nós vamos buscar esse cadastro de reserva que a gente tem. Então, é só para vocês saberem dessa dinâmica toda, né? Porque o canal agora é conectado direto, né? A boa notícia é que se torna uma comunicação até um pouco mais rápida para falar, mas ao mesmo tempo requer mais atenção, tá? Atenção em todos os detalhes, principalmente quando a gente passa a planilha de intenção de HE, que vários professores acabam esquecendo de responder ou respondem de maneira errada. Então, teve alguns professores que responderam errado. Teve professor, para vocês terem uma ideia, a Sisu pergunta agora quem é determinado, quem é indeterminado, porque eles querem saber do contrato, do prazo, porque dependendo do contrato, se o contrato encerra no meio do processo, eles nem vão atribuir aula, porque fica muito, muito difícil você chamar um outro professor faltando um mês, por exemplo, para terminar o semestre. Então, até isso eles querem saber agora, dos contratos, da matrícula. Então, é assim, um pouquinho de atenção ao responder o formulário. Sempre respondam assim, com muita calma, né, com muita tranquilidade, pensando aí no cenário de vocês. Nós todos somos professores, a gente entende toda essa preocupação, principalmente a aflição do começo do semestre, e a gente entende assim perfeitamente, ó, vamos nos garantir primeiro com o HE do EAD, e se de repente pintar um outro projeto presencial na minha unidade, né, eu me afasto. A gente não tem problema quanto a isso, tá? A única coisa que a gente tem problema é quando há informação errada. E fica difícil de eu enxergar essa informação num universo de 320 professores que a gente tem no curso. Então, de repente, a matrícula que está errada, ele informou errado de ampliação. Tem professor que informou que ele é determinado, e ele não é determinado, ele é indeterminado. Ele informou que ele é determinado, ele marcou errado, né? Então, tudo isso a gente agora, a partir de agora, tem que prestar um pouco mais de atenção só nessa dinâmica aí, tá bem? Acho que a Cleide que levantou a mão. Cleide? Tá sem som, Cleide. Estão me ouvindo agora? Agora sim, Cleide. Boa tarde a todos, boa tarde, Karina. Boa Fiquei com uma tarde. dúvida, Karina, com relação. Nós recebemos um link da CESU, né, para colocar se nós gostaríamos de atribuir aulas ou mesmo participar do processo. E eu, na verdade, eu não respondi, porque o que acontece? Como eu já tinha feito, né, esse preenchimento, passou o prazo. E aí eu falei, gente, e agora? Eu não preenchi, mas eu gostaria de saber como que fica. Não, Cleide, esse forms que mandou agora para as unidades é para novos professores. Ah, tá. Tá? Eu até conversamos com a Andressa da CESU a respeito, né? Não, esse é para novos professores, mas deveria estar escrito lá para novos professores. E aí isso criou uma confusão danada com os nossos professores que já haviam respondido ao formulário, que já está. Então, esse é para. Eles estão fazendo também um cadastro de reserva de professores, fazendo um levantamento de quem tem a intenção de entrar no EAD, e aí, tendo vaga, eles vão fazer essa análise. Então, esse Forms não é para você, nesse caso, entendeu? Porque você já faz parte da equipe, entendeu? Então, tá bom. Foi essa dúvida que eu tive. Eu falei, nossa, eu deixei passar, então eu vou confirmar. Foi uma dúvida de vários professores, Cleide. Foi uma dúvida de vários professores, e até alguns responderam ali, acabou respondendo novamente, e até entendo, porque fica preocupado, responde mesmo. Mas também não tem problema ter respondido, porque lá na frente eles vão saber que esses professores que responderam, eles já são professores do EAD, tá? Eles já estão aqui na nossa equipe, tá? Obrigada, Karina. Era só isso mesmo, minha dúvida. Mais alguém? Thelma, você colocou a lista? Tá sem áudio. Sim, ela colocou.
Mais alguém com alguma Sim, dúvida? sim, eu coloquei a lista de presença, peço que todos os professores a preencham. Eu mandei aos professores que precisaram se ausentar um pouquinho antes, que foi a Lígia de Grande, o Weber, Marinalva, Glaucia e Antônia, e os demais que infelizmente não puderam comparecer, que espero que eles assistam a gravação, para que depois possam se inteirar de todas as novidades. E acho que a gente pode fechar, certo, meninas? Certo, Sim. eu acho que sim. Acho que tudo Então, é certo. isso. Então, agradeço a presença de todos. Muitíssimo obrigada, não só pela presença nessa reunião, mas pelo seu comprometimento, pelo trabalho nesse semestre, que ainda não acabou, ainda temos muita coisa aí para corrigir pela Sim. frente. Mas muito obrigada, tá, gente? Vocês são muito especiais, são uma equipe, assim, maravilhosa. Não teve nenhuma questão que eu tenha solicitado que não tenha sido atendida pelos professores. E isso é muito bom, é bom saber que a gente pode contar muito com vocês. Muito obrigada, viu? Gente, obrigada a todos, tá? A Thelma acho que já deu todo o recado, né, ô Leila? Aham, foi. E não esqueçam, viu, gente? A gente está no final do semestre, começa alguns alunos pedindo revisão, não sumam do WhatsApp, porque talvez a gente vai precisar chamá-los ali para perguntar alguma coisa, tá bem? Obrigada, Tá certo. gente. Boa tarde, Certo. tchau, tchau para todos. Boa tarde, Tchau, gente, até Muito tchau. mais. obrigada. Tchau, Bom tchau. finalzinho de semestre para nós. Leila, separa a gravação? Sim, sim. Pronto.